Olá, amigos e irmãos, Shalom Adonai a todos. Trago para vocês aqui nesse vídeo mais uma reflexão da Palavra de Deus, que nós possamos nesse momento estar meditando nessa ministração da Palavra, né? Como o título nos diz, o que podemos aprender com os erros de Jonas, né? Então, assim, a gente precisa, não erre para aprender, aprenda com os erros dos outros. Foi o que eu anotei aqui, né, sobre os erros de Jonas. Jonas, um profeta, esteve no reinado de Jeroboão II, né? Então é um profeta muito ativo, né? E Deus fala ao profeta Jonas para que ele vá à cidade de Nínive, né? Para que ele possa levar uma mensagem, amém? Então, assim, quando Deus fala conosco, né, é perigoso a gente fugir das ordenanças de Deus para a nossa vida, né? Então, se a gente falar de Abraão, ele ouve a voz de Deus e Deus manda ele, né, para a terra de Moriá, e lá ele faz o holocausto, né, e começa ali a sua jornada ao qual Deus lhe dissera que era para fazer, e ele obedeceu a Deus, né? Então, aqui podemos tirar outros exemplos, né, de pessoas na Bíblia, né, personagens que aceitaram a voz de Deus, ouviram a voz de Deus e obedeceram, né? E a gente precisa trazer isso para nossas vidas, né? Então, assim, Jonas, ele se rebelou, ele ficou com medo, ouviu a voz de Deus, né, ouviu a ordenança de Deus, mas ele não assimilou aquilo para a sua vida, né? Mas por que analisando essa palavra, né, de Jonas, eu indico a você a ler o livro de Jonas, né, do capítulo 1 ao capítulo 4, né, e poder ali interpretar, e antes de ler, que você possa, né, estar orando e buscando a orientação do Senhor, a orientação do Espírito de Deus, para que ele possa lhe orientar ainda mais nessa palavra, amém? Né? Então, assim, o que aconteceu com Jonas, que ele ficou com medo da ordenança de Deus? Irmão, quando a gente para de orar, né, quando há crise de oração na vida de um profeta, ele pode fazer pregar a palavra, ele pode, né, interpretar sonhos, ele pode querer cuidar de pessoas, mas se ele não tiver com a vida em oração, né, não vai acontecer, não vai conseguir ouvir, né, plenamente a voz de Deus, sentir, né, o mandamento de Deus sobre nossas vidas. Deus trata cada um de uma forma diferente, né? Então, assim, Deus trata comigo, né, particularmente, trata com você, mas é preciso que a gente esteja em oração, né? O que acontece quando nós estamos em oração? Nós ouvimos a voz de Deus e não entramos em crises com as dificuldades que virão. Então, assim, Deus ungiu a Jonas, ele já era um profeta, né, muito assíduo, um profeta, né, já que Deus usava ali, mas quando veio algo, né, mais importante, ou algo que, né, aos olhos de Jonas teria perigo, ele, né, parou e pensou e né, deu um passo atrás e não quis seguir a voz de Deus, tá bem? Então, quando nós, que somos profetas de Deus, boca de Deus aqui na terra, né, todos nós temos um chamado para que nós possamos ganhar almas, que nós possamos ser coluna em nossa casa, né, que nós possamos levar a palavra à nossa família, ao nosso trabalho, à escola e tudo mais. Então, Deus, ele te usa como profeta aonde quer que você vá, né, mas basta que você esteja em oração. E à medida que você se colocar na presença de Deus, em oração, Deus vai querer te usar cada vez mais, assim como aconteceu com Jonas, amém? Então, assim, Paulo, ele deixa pra gente que orar não era uma opção, isso é uma questão vital, porque aquele que para de orar, né, ele esfria, ele fica com o coração tenebroso e não consegue seguir adiante, amém? Jesus também tinha uma disciplina rígida de oração, né, de jejum também, né, antes de iniciar o seu ministério, foram 40 dias de jejum e oração, né? E a igreja primitiva, ela nasceu na base da atmosfera da oração. Então, irmão, sem orar, a gente enfraquece, a gente não consegue seguir adiante, amém? Então, que a gente possa aí, né, estar buscando mais em oração, né, aquilo que Deus tem propósito para a tua vida, amém? Quando nós não oramos, né, em vez de responder a Deus, eis-me aqui, né, a gente foge
como Jonas fugiu. Deixei aqui algumas anotações. Perdemos o senso de direção e pegamos o barco errado, né? Jonas entra no barco, né? E para ir para outro lugar, e ali tem a tempestade e tudo mais, e ele é lançado ao mar. Então, assim, nós, quando paramos de orar, nós perdemos a direção, amém? Deixamos de ser agente de bênção para ser causa de sofrimento. Ou seja, jogar ele no mar por quê? Porque ele, naquele barco ele deixou de ser agente de bênção para ser maldição, né? Tudo aquilo que estava acontecendo, a tempestade, né? Estava acontecendo pela desobediência de Jonas, amém? Então, quando a gente para de orar, quando a gente para de ouvir a voz de Deus, né, o mandamento que Deus tem, né, sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida, né, você deixa de ser causa de bênção para ser causa de sofrimento na sua vida e na vida de outros, amém? A ausência de oração nos faz indiferentes, petrificados e insensíveis, ou seja, quando nós oramos e buscamos a presença do Senhor, estamos ali firmes em oração, né? Deus quebranta o nosso coração através do amor pleno dele, através do Espírito Santo de Deus, e nós nos tornamos pessoas sensíveis, né? Pessoas com coração sensíveis, que não são indiferentes às coisas do mundo, ao sofrimento dos outros, também. Então, assim, o que acontece, né, quando nós oramos, né? Jonas orou quando a única saída era orar. Então, assim, irmão, não espere para que seja a última saída sua pedir socorro a Deus como Jonas pediu, né? Nós precisamos ter uma vida diante do Senhor na busca da palavra, na busca em oração, né? Indo à igreja, buscar o alimento de Deus. Não espere, né, e não fuja das ordenanças de Deus sobre a tua vida, para que não venha sobre a tua vida, né, os malefícios que vieram sobre Jonas, né? Foi jogado ao mar, parou na barriga de um grande peixe, e quando ele achou que era o fim ali, né, ele clamou a Deus, fez uma oração sincera a Deus, de arrependimento, de reconhecimento sobre o poder de Deus sobre a vida dele, e aí Deus ali o resgatou da onde ele achava que não tinha mais jeito, né? Imagine você na barriga de um peixe e de repente o peixe, né, cospe você para fora e você consegue viver novamente. Aí Jonas resolve naquele momento seguir a vontade de Deus e ir até Nínive para que ele pudesse levar a revelação até lá. Então, assim, volto a dizer, Senhor, irmãos, não erre para aprender, aprenda com os erros dos outros. Então, venhamos aprender com os erros de Jonas, né, que a gente possa estar buscando em oração, buscando a presença do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. É diferente quando alguém fala conosco, né? Hoje a gente diz assim, a gente ouve muito assim, né? O irmão vem falar, Deus mandou falar contigo, né? Ou Deus mandou você fazer isso, né? Então, assim, e muitas das vezes nós não damos crédito, e porque também muitas das vezes nós não sentimos no coração. E quando é de Deus, porque, me desculpe, irmão, hoje em dia tem muita gente ouvindo a voz de Deus para profetizar sobre a tua vida. Então, toma cuidado com isso, amém? Busque em oração, né? E se você estiver em oração, buscando na presença de Deus, você vai entender se aquela revelação é para você ou não. Você vai entender se aquilo é a voz de Deus, a ordenança de Deus ou não. Então, irmão, você não tem outra saída, né? Como Paulo deixou aqui. Orar não era uma opção, era uma questão vital, ou seja, a nossa vida tem que ser uma vida em oração com Deus. Espero ter contribuído, né, neste momento com a tua vida, através desse vídeo. Continua acompanhando a gente aí. Se puder, curte o vídeo, né, comenta alguma coisa. Obrigado por assistir. Shalom Adonai a todos.